Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui para falar sobre mais um videocast da Ativo sobre o tema de segurança da informação, né? Hoje vamos trazer o tema aí, um tema já um pouco conhecido, né, do pessoal aqui dentro, mas a gente vê que ainda é muito negligenciado, que é a questão do backup, né? Então, backup as a service, né? O que é esse backup as a service? Aí é uma novidade que a Ativo está trazendo, né? Mas antes de começar, eu quero apresentar aqui dois super convidados para nossa videocast de hoje, né? Estamos aqui com o Gilberto. Bom, Gilberto. Obrigado. Sempre é um prazer falar do que a gente gosta de fazer, né? Que é tecnologia. Né? Então, tá. Seja muito bem-vindo. Vamos continuar com a contribuição. Marco, bem-vindo. Muito obrigado. Da mesma forma, sempre prazer estar aqui. Então, tá certo. Mas então, gente, backup, né? Vamos falar de backup, é esse tema aí que já é muito conhecido, né? Então, todo mundo sabe que tem os seus ambientes dentro das suas empresas, dos seus negócios, né? Que esses ambientes são falíveis, né? Em algum momento pode falhar um equipamento, pode falhar um acesso, pode ter uma corrupção de um dado, eventualmente até um ataque hacker, qualquer outra coisa nessa linha, assim, que esses dados podem ser perdidos, né? E aí, tendo aquelas camadas de proteção, a última delas lá é o backup, quando nada funciona, né? Então, assim, eu ter de onde retornar passa a ser muito importante, né? Isso, às vezes, determina até a possibilidade de continuidade ou não de um negócio. Então, backup, ele é um tema sensível, né, que muitas vezes ele não é bem tratado dentro dos negócios, ele é negligenciado no dia a dia. A gente deixa lá, tem uma rotina aqui que está copiando, o backup está acontecendo para um lado lá, mas a gente eventualmente não testa se esse backup ele é funcional ou não. Né? Às vezes a gente precisa do backup, agora tem que voltar aquela planilha, chave ali, eu estou no meio do fechamento aqui, né, estragou um equipamento, eu preciso recuperar esses dados, em quanto tempo eu recupero esses dados? Então, assim, tem uma série de questões em volta do backup aqui, que influenciam, né, o dia a dia dos nossos negócios. Então, esse tema ele passa a ter uma relevância muito importante na parte de segurança da informação. E a Ativo está trazendo uma novidade aí, né, que é o Backup as a Service. Então, convido aí, Gilberto, quer falar um pouquinho sobre o que é esse Backup as a Service? Vamos falar um pouquinho sobre. É até interessante comentar sobre isso, porque tu comentaste muito em backup. E eu estive visitando um cliente essa semana e ele disse que logo que ele assumiu a gestão da TI daquele cliente, eles disseram, não, nós temos um backup aqui. E ele disse, não, e o restore? Me faz o restore. Não tinha restore. Então, é um ponto muito importante, né? Não adianta só guardar o dado e não saber se ele vai ser retornável ou não, né? E esse nosso produto aqui, né, que é o Backup as a Service, a gente está num conceito de trazer um pouco da operação de TI do cliente para nós que somos especialistas. Então, eu dentro da Ativo, nós dentro da Ativo temos especialistas em backup, nós temos engenheiro formado pelos fabricantes, a gente opera centenas de soluções de operações de backup, então a gente tem uma expertise em cima disso. E o cliente nem sempre tem, ou normalmente não vai ter um engenheiro de backup específico dentro da empresa dele. E isso nos traz uma facilidade em resolver problemas. Né? E querendo ou não, o nosso cliente, um cliente lá faz calçado, né? O produto final dele é calçado. Ele está muito mais interessado no produto final dele, no negócio dele, do que no próprio backup. Apesar que deveria estar muito preocupado com o backup também. E o backup não deveria ser uma preocupação só da equipe de TI. O backup ele deveria ser uma preocupação do negócio em geral, né? De todo o negócio. Né? Eu acredito que hoje o CEO de uma companhia deveria questionar como está o nosso backup. Eu quero ver uma restauração, tem uma prova de restauração do backup, porque é tão sensível o negócio, ou seja, é tão ligado à continuação ou não de um negócio, que o CEO deveria estar por dentro. Né? Deveria ter certeza que aquele negócio dele está ali protegido. Né? Porque uma empresa né, que tem um faturamento X perdeu todos os dados e não tem como recuperar. O que ela vai fazer hoje? Com nota fiscal eletrônica, com folha de pagamento, com todos os dados hoje de uma empresa são digitais. Não se tem mais o antigo guarda-livro que existia, que é um pouco mais antigo, vai lembrar que existia o guarda-livro. Não existe. E daí de onde se restaura esses dados? Ele acaba com a empresa. Né? Acaba com o negócio, ou seja, ele pode não ter a quantidade de negócio devido a um incidente. Então, assim, o nosso Backup as a Service, a ideia é nós trazer essa operação que a gente tem, essa expertise, ajudar o cliente a montar o seu plano de backup, a configurar a solução de backup, a operar e monitorar utilizando automações. O que eu quero dizer utilizando automações? Vai ter a execução do backup, depois de configurado, implementado, vai começar a ter a execução dos backups. Ocorreu uma falha, um alerta,
eu já tenho um monitoramento que me alerta dentro do meu sistema e já abre um ticket dentro do meu sistema de ITSM para a equipe de atendimento da Ativo ligar para o cliente e dizer, olha, deu um erro no teu backup ontem à noite, você quer que eu olhe para você o que aconteceu? Se você tiver algum problema elétrico, o que aconteceu nesse dia? Então é esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. E também uma coisa muito importante que ninguém faz, o restore preventivo. Né, Marco? Tu né, sabe o quão importante é ter um restore testado, saber que ele funcionou. Não acreditar só na ferramenta que deu o checklist verde, né? É verdade. Mas assim, nessa linha, Gilberto, né, se a gente for pensar assim, do ponto de vista de segurança e camadas de segurança da informação, né, a gente hoje se cerca de uma série de ferramentas para proteger esse dado, né, proteger esse nosso negócio, esse nosso sistema ali dentro, né. E vamos pensar o seguinte, para o backup pode ser traduzido assim, a gente costuma no jargão interno, às vezes, é como o nosso paraquedas reserva, né? Então, quando nada mais funcionou, bom, eu tenho um backup aqui que ele tem que resolver, né? E o paraquedas reserva tem que funcionar, né? Senão a gente não tem nada mais. Ou seguro de carro, né? É verdade. Mas o backup hoje ele mudou muito, né? O backup lá atrás, a gente fazia o backup... Quem lá de trás não lembra? Era feito em fitas, né? E depois o pessoal, alguns utilizavam discos, né? E tiravam disco, algumas pessoas levavam disco para casa, né? Então, assim, tu vê assim que práticas diferentes de backup, né? E aí eu queria convidar o Marco aqui para contribuir um pouquinho, assim, né? Que isso mudou bastante, isso evoluiu bastante, né? Então, chegando no conceito do backup as a service aqui, né? Que a gente está falando, inclusive, de sincronização de dados, né? De forma segura, até para cloud computing, né, Marco? Pode comentar um pouquinho sobre essa evolução do backup aí, né? E o que hoje são as boas práticas de backup? Claro, com certeza. O mais importante para a gente tratar quando a gente pensa nessa evolução do backup é pensar em camadas, né? Existe também um jargão das empresas de backup que quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um e assim sucessivamente, né? Então hoje, se a gente for partir de um mínimo, nós precisamos de 2 camadas. A recomendação, uma boa prática que a gente tem observado, é ter uma camada de performance e uma camada de archive, né? Uma camada de uma retenção mais longa e que precisa e que pode ser para backups um pouco mais antigos, digamos assim, que não precisa de uma restauração tão rápida ou tão imediatista, né? Então, quando a gente trabalha, principalmente o nosso backup as a service, a gente sempre tenta pensar nas camadas que são possíveis. A fita, né, ela hoje já não tem um uso tão grande como existia anteriormente no passado, né, mas ainda vemos, né, cenários que a fita existe e que a gente abraça, no sentido de dizer assim, perfeito, ela é mais uma camada, né, se tem a opção, pode continuar usando, né? Ela não vai ser um problema para o ambiente, vai ser mais uma forma de se recuperar em caso de um problema. Mas principalmente, se a gente pensar que no momento que a gente pensar em RPO, em RTO, né? Os termos importantíssimos na questão do backup, é a questão de o quanto pode se perder, né? Quanto tempo para trás quanto tempo tu pode ficar parado, esperando para resolver para retornar um ambiente, e o quanto de dados que tu pode perder. Esse dado, ele geralmente não é apenas a TI que vai chegar nesse número, é um número construído pela empresa, que vai ter um direcionamento de negócio para dizer, olha, se nós ficarmos 1 hora parado, a nosso faturamento perdido é de 15 mil reais, por exemplo. Então, se nós ficarmos um dia inteiro parado, a gente vai ter um impacto bastante grande, de 15 mil vezes 8 horas de trabalho, supondo que sejam 8 horas de trabalho, né, que vão ser perdidos nesse processo ou que nós ficaremos parados. Então, no momento que a gente considera isso, a gente pensa primeiro numa camada de performance. Faz um backup interno, num storage, num armazenamento, num NAS mesmo, né? Mas que seja um armazenamento robusto e principalmente com imutabilidade, né? Imutabilidade é algo importante para a gente trazer e até estender um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Mas pensando nas camadas que tem essa performance para voltar rapidamente com o ambiente. Né, termos o backup de ontem, anteontem, dessa semana e trazer ele rapidamente. Trazer de uma camada que seja fácil de retornar. A segunda camada, no mínimo, para a nuvem, que vai ser mais lento de fazer o upload, um pouco mais lento de fazer o download, mas vai garantir um pouco mais de retenção e flexibilidade. Porque na nuvem, no momento que tu vai botando informações, ela vai crescendo de forma gradativa, de acordo com a tua necessidade, e diferente do storage local, né? Do armazenamento local, que vai te limitar aquele hardware daquele momento. Então, essas são as 2 principais que a gente tem trabalhado hoje e com bastante sucesso, né? Quando é para situação ali de emergência na planilha que tu comentou, já trazemos o backup local. Opa, perdeu tudo, ataque de ransomware, enchente. Como não falar de enchente, né? Com certeza. Como não falar de enchente? Temos que trazer de uma enchente.
tá, perdemos o hardware molhou, não funciona mais, estamos subindo uma estrutura nova, traz tudo da estrutura de nuvem, que aí é outro cenário, um outro processo, e tudo lá vai estar imutável, pronto para ser recebido. E quando se pensa em backup, né, a gente pensa assim, às vezes é só o fazer o backup, né? O Gilberto comentou bem antes, né? A gente tem que preocupar muito com a recuperação, né? Uhum. Como eu vou recuperar? Onde eu vou recuperar isso, né? Então, citaste bem o caso das enchentes. Bom, e no caso, se eu perdi o equipamento, se eu perdi esse meu servidor, se ele não existe mais, né? Pô, eu tenho o dado lá na nuvem salvo, mas eu preciso recuperar ali, né? Onde eu vou recuperar esse dado, né? Em qual servidor, como voltar, como ir, né? Então, hoje tem uma série de boas práticas que se adota ali, que é, inclusive, até fazer os planos que a gente chama de desastre e recuperação, né? Simular, né? Claro, obviamente, não precisa destruir fisicamente, né? Mas é uma simulação desses cenários aqui, pelo menos para pensar quais são os requisitos necessários para tornar viável a recuperação desses dados ali, né? Que nem você comentou, né? Assim, pô, esse é um dado que eu preciso de um acesso, um retorno muito rápido, talvez isso tenha que estar dentro de um storage com acesso rápido, né? Agora, se é um dado que eu posso ter mais tempo para recuperar, ele pode estar numa área de armazenamento de mais longo prazo, eventualmente até com um menor custo de manutenção, né? Nessa linha, eu queria perguntar para o Gilberto aqui, né? A gente falou uma palavrinha antes ali, eu guardei aqui no cache, assim, Ransom, né? A gente sabe muito bem, assim, Ransom, né? É a criptografia dos dados, né? O pessoal que ele faz estelionato, né? Criptografa os dados e tenta cobrar algum valor ali para devolver essas informações, né? O que a gente tem hoje em backup para proteger, né, esses dados aí, eventualmente, de um ransom, né, Gilberto? O que a gente pode fazer hoje? Que técnicas a gente pode utilizar no backup? Vamos lá, acho que o Marco falou uma palavra bem importante hoje antes ali, que é a imutabilidade dos dados. Então, hoje, quando uma pessoa vai atacar um ambiente, o que é o atacar e ransom, que é o sequestro, vamos traduzir para sequestro de dados. O que ele faz? Ele coloca uma chave naquele dado, e essa chave é só ele que tem. Uma senha pode ser por isso. Então, só ele que vai ter essa senha. Aí ele vai te pedir um resgate, né? Porque ele fez um sequestro. Então ele vai querer, eu quero X dinheiro para te entregar essa chave. E aí, às vezes, tu paga e nem sempre tu sabe se tu vai ter certeza que aquele dado vai voltar e se semana que vem ele não vai fazer a mesma coisa de novo. Então, isso é um problema muito grave. A imutabilidade que o Marco falou, ele é uma proteção que eu não consigo alterar esse dado num período especificado. Em lugar nenhum daquele dado vai ser mexido. E eu posso dizer assim, eu estou levando esse dado para o meu ambiente local, para o NAS, ou estou levando o meu dado para a nuvem, eu estou aplicando um ambiente imutável nele, e eu não quero que por 30 dias seja alterado esse dado. Durante 30 dias, aquele dado não pode receber nenhum tipo de gravação, né? O atacante não vai conseguir aplicar o ransom, a criptografia em cima dele, e não vai, ou até alguém mal intencionado não vai conseguir ir lá e apagar esse dado, garantindo que aquele dado está protegido contra o ransom que o cara pegou hoje, né? Porque ele não consegue escrever lá dentro. Logo que começou com sequestros de dados, a modinha dos sequestros, eles estavam criptografando só os dados. Eles descobriram, opa, o pessoal tem de onde voltar. Tem de onde voltar. Eu vou lá e sequestra backup. Então, essa tecnologia de imutabilidade permite com que esse dado não pode ser alterado durante o período especificado. E aí, isso é uma decisão da TI junto com o negócio, porque isso vai depender da quantidade de dias de retenção do dado que eu vou querer. Porque isso reflete também... A imutabilidade não reflete o custo, mas a retenção vai refletir no custo. Porque isso multiplica a capacidade de armazenamento, né? Exatamente. Então eu vou ter várias versões que são imutáveis gravadas, né? Exato. E se forem mais de uma camada ainda? E for mais de uma camada. E à medida que essas versões vão vencendo o seu prazo de validade, aí sim elas podem ser apagadas para ser substituídas por uma nova versão. Exatamente. E uma coisa importante também saber, tanto do backup quanto da imutabilidade, que esses dados de backup, eles não podem ser armazenados no mesmo lugar que eu tenho meus dados de produção. Então, de nada adianta eu ter um storage de produção produtivo com meus dados, com meu banco de dados, e lá dentro eu ter uma camada de um snapshot com um dado imutável. Por que não adianta? Porque a gente não pode pensar só em cyberataques. A gente tem que pensar também em problemas físicos, né? Em problemas elétricos, em incêndio, em enchentes, e de nada adianta eu ter imutabilidade se o problema for um problema físico. Então, assim, a proteção do dado do backup, ela tem que ser num dispositivo diferente do que tem a proteção em local diferente também, não adianta ser tudo no mesmo local,
E também com a imutabilidade, porque daí eu estou protegendo o local físico e estou protegendo a parte do cyberataque. Então é bem importante essa parte, porque de nada adianta eu ter um sistema produtivo com backup dentro dele mesmo. O cara vai lá, rouba o equipamento, leva para casa, tá tudo aqui dentro. Inclusive, a imutabilidade foi junto com o ataque. Então, tem aquela prática que a gente costuma que é o backup 3-2-1, né? Então, ter mais de uma cópia em mais de um local de armazenamento, né? Claro, isso varia de acordo com o tipo de negócio, né? Mas essa questão do backup também, a gente vê assim no dia a dia, que às vezes a pessoa implementa o backup dentro da sua organização, ele funciona bem nos primeiros meses ali, né? Tá funcionando bem, o pessoal tem um certo controle, né? Mas ele tende a cair naquela questão da rotina, né? Então, assim, aquela ideia do lobo, né? Vai avisar que o lobo tá chegando, mas nunca chega, né? E a gente acaba relaxando, né? Relaxando nessas rotinas. Então, a gente tá olhando, como você comentou no início, né, Gilberto? Ah, lá, o retorno do backup tá verdinho, né? O e-mail tá verdinho ali dentro. Mas eu paro de fazer os testes de retorno, né? Então, assim, porque aquilo ali, eu tô retornando, tá sempre dando certo, né? E isso acaba caindo e sendo negligenciado. Então, a gente vê isso acontecendo muito no dia a dia, né? Mas hoje tem ferramentas, né, Marco, assim, que a gente consegue trabalhar muito essa automação, né? A automação desses processos. Então, assim, eu queria que falasse um pouquinho, assim, desses recursos novos que essas ferramentas de backup trazem aqui, que a gente pode colocar, incluir, né? Que estão disponíveis dentro do Backup as a Service ali dentro, para eventualmente ajudar nesse dia a dia e facilitar esse dia a dia da gestão do backup pelas TIs. Perfeito. As ferramentas, a gente trabalha com grandes fabricantes, grandes desenvolvedores, né, de ferramentas renomadas, e no momento que existe essa necessidade, existe um problema, existem formas, né, da gente observar, digamos assim, pegar o dado desse problema ali. O backup aconteceu, não aconteceu, um disco está chegando perto de encher ou já encheu. Tudo isso é informação que hoje, dentro do que a gente está trazendo como serviço, está sendo automatizado no sentido de entender esse dado de forma automática, abrir no nosso Service Desk de forma automática e a equipe poder atuar com a maior brevidade possível. Isso, inclusive, em situações 24/7, né? Perfeito. Se existe uma situação extra, tanto acionada pelo cliente quanto pelo próprio ambiente, digamos assim, existe todo esse cuidado para ter o ambiente disponível com essa maior brevidade. E ainda antes, aliás, além da questão da automação, quando a gente trata desse ponto como serviço e com o nosso serviço, com a nossa expertise, a gente resolve também um problema que a gente vê muito com as TIs, que é contratação de pessoas. Legal fazer um paralelo entre contratação de pessoas e o serviço de backup. Por quê? Porque se tu precisa de mais pessoas para tua equipe, porque tu precisa cuidar do teu backup, do teu antivírus e do teu sistema e da tua infraestrutura e da rede, a gente consegue absorvendo parte desses papéis, né? E trazendo uma certa tranquilidade para o setor de TI, que pode trabalhar talvez com mais flexibilidade no seu orçamento anual, por precisar de menos pessoas, e contar conosco, né, neste serviço para fazer esse trabalho que poderia talvez ser de uma pessoa interna, né? Perfeito, né? E nessa questão de backup, a gente está falando que uma das tendências muito em segurança da informação e também se estende ao backup é a questão de automação, né? Então, essas ferramentas novas hoje é possível, inclusive, que a gente utiliza no Backup as a Service, poder na própria ferramenta provisional automatizar que ela recupere um determinado ambiente, né, numa área paralela, faça uma sequência de testes programados, né, Marco, assim, para poder validar se aquele dado está válido. Por exemplo, assim, voltei um banco de dados, né? Além de voltar a máquina do banco de dados, faz uma consulta lá para consultar uma informação específica para dizer assim, bom, esse dado voltou, essa máquina está íntegra e a informação do banco de dados está íntegra também. Então, isso para dizer com certeza que, cara, esse backup é um backup válido e funcional, né? Então, assim, se evoluiu muito, né? Então... Eu acho que além do que já tem, só interrompendo um pouco, de ferramentas que automatizam isso, né? Tem alguns requisitos, tem alguns gatilhos que nós mesmos criamos nativo. Então, em cima desse serviço, por observar problemas passados, né? Então, nós começamos a ver que os caras que estavam fazendo o ataque, os cybercriminosos, eles estavam indo nas ferramentas e desmarcando uma opção lá que garantia a imutabilidade. O que acontece? Eles faziam um ataque, esperavam um mês para voltar lá e atacar, porque eles já tinham desmarcado aquela opção. Então, a gente começou a monitorar esse tipo de gatilho, e isso é um serviço customizado pela expertise que a gente tem em cima da ferramenta, né? Em cima do trabalho, em cima das experiências que a gente já teve, né? Então, ou outro detalhe, a gente consegue aplicar hoje nas ferramentas que a gente trabalha, se é algo crítico, que eu tenho que ter duas chaves para liberar. Eu quero deletar um backup aqui, meu.
que não tá sobre imutabilidade, eu tenho que ter a minha chave do Gilberto e o Robertson tem que ir lá com a chave dele. Se eu quiser estar sendo agente de má fé, eu vou ter que estar agente de má fé junto com o Robertson, que é bem menos provável. É quase, né? quase o controle aquele da arma nuclear que a gente vê nos filmes. do assim, né? Tem que lançamento de lançamento de foguetes, né? Os antigos mainframes, né? O mainframe esse- era isso, né? Tinha que ter as duas chaves para perfeito. poder operar, né? Tá perfeito. É. Mas, gente, podia passar a tarde toda conversando aqui um pouquinho sobre Com backup, certeza. né? Então, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, né? E para quem está nos acompanhando aqui, quiser saber um pouquinho mais sobre backup, nos procure nas nossas mídias, procure Ativo, né? A gente pode apoiar o seu negócio, entender, né? Dar a melhor consultoria aqui e desenhar a melhor solução de backup para o seu negócio, né? Então, venha falar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais do Backup as a Service. Muito obrigado.